Bom dia, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula. Hoje estamos dando início à nossa quarta aula, ok? Vamos iniciar fazendo a correção da atividade passada. A atividade passada tinha como primeira questão: o que são doenças? Então, nós discutimos algumas características das doenças, como algumas doenças eram formadas na aula anterior, e chegamos à conclusão de que a doença é aquela ação danosa ao organismo, podendo ser causada inicialmente pelo próprio organismo ou causada por um outro ser vivo presente nele. Como resposta, é a condição anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou a função da parte de outro ou de um organismo. Então, essa seria a definição mais adequada. Mas se vocês pegaram no livro ou fizeram como eu acabei de falar, também está correta. Segunda questão: cite duas causas mais comuns de desenvolver doença. Citamos algumas causas, citamos 3 causas na aula passada, que seria a presença de micro-organismos, também poderia ser o consumo ou ingestão de substâncias tóxicas e, em algumas outras situações, o mau funcionamento do organismo, que o próprio organismo desenvolve algum tipo de doença associada a ele. Eu preferi citar apenas por agentes infecciosos ou por mau funcionamento do organismo. Mas se você citou uma das outras situações, também está correta. Terceira questão. Pesquise. Letra A. A doença, diferente das apresentadas... pesquisar e dizer, né? Uma doença, diferente das apresentadas na aula, que pode ser causada por uso de substância que faz mal ao organismo. Nós citamos na aula passada o consumo de bebida alcoólica, que é danoso ao organismo quando consumimos, e o consumo de cigarro, que também era danoso. Vocês poderiam pesquisar qualquer outro. Eu trouxe aqui algumas opções. Trouxe a obesidade, que é uma doença causada pela má alimentação, uma alimentação rica em gordura, açúcar em excesso. Também trouxe a hipertensão, que é uma doença que surge devido ao excesso de sal na alimentação. O colesterol elevado também, que é outra situação, no qual ocorre pelo excesso de substâncias gordurosas também, que pode causar entupimento de veias. Eu trouxe doenças mais associadas à alimentação, mas se vocês encontraram alguma outra, é interessante, e se quiserem citar no grupo, os colegas vão agradecer. E a letra B da terceira questão diz o seguinte: duas doenças ou transtornos mentais comuns à população atual. Então, a gente falou de alguns transtornos, eu falei especificamente na aula passada sobre a depressão, sobre as condições da depressão, falei um pouco também da bulimia, então falei sobre algumas características. E peço que vocês pesquisem outras condições mentais que é muito comum na população. Eu trouxe algumas alternativas, que foi a depressão, como eu já tinha falado na aula anterior, o transtorno de ansiedade, que é um distúrbio de saúde mental, caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias. Lembrando que a ansiedade, todo mundo tem que ter ansiedade. A ansiedade, ela é uma característica de defesa do nosso corpo. O problema é que quando nós desenvolvemos o transtorno, que é esse desequilíbrio das condições de ansiedade. Aquela ansiedade comum que você fica quando alguém diz: tenho algo para te contar, ou eita, tem algo legal que eu vou lhe dar. Você fica levemente ansioso porque você quer saber o que é aquela coisa. Mas quando isso começa a comprometer a sua capacidade cognitiva, você não consegue dormir, não consegue pensar, você começa a ter crises de ansiedade sem motivo algum, então geralmente isso configura um transtorno, né? Transtorno bipolar, que é um distúrbio associado às alterações de humor, que vão da depressão a episódios de obsessão, são outros tipos de transtorno. A demência, que é um grupo de sintomas cognitivos associados à interferência nas funções diárias, ou seja, geralmente a dificuldade de conseguir lembrar de funções básicas, conseguir lembrar o que tem que ser feito. Isso não é apenas o esquecimento básico, todo mundo tem a condição de esquecer as coisas. No caso da demência, ela acaba comprometendo esse esquecimento, é uma taxa de esquecimento muito mais elevada do que o comum, então é uma pessoa que esquece coisas básicas e esquece coisas muito importantes. E o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, que eu falei na aula anterior também, que é uma doença crônica que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. São alguns transtornos comuns à população. Provavelmente vocês devem ter encontrado outros
e seria interessante também comentar com os colegas. E a quarta e última questão, já que a quinta, infelizmente, não deu tempo da gente explicar, por isso que ela ficou para essa próxima atividade. Então, a quarta questão, você já deve ter ouvido falar de depressão. Ela é configurada como um transtorno mental. Faça uma breve análise sobre a depressão ser uma doença e como muitas pessoas ainda desconhecem e desconsideram ela e conhecem ela como frescura ou falta de religião. Então, eu quero que você... Nessa questão é uma questão de cunho pessoal. Então, é uma resposta pessoal no qual eu quero que você pesquise sobre a depressão e faça uma análise do porquê ela não é uma frescura. Do porquê as pessoas têm que parar com essas condições de definir ela como frescura. Porque, na verdade, ela é uma doença, é um transtorno. Geralmente, ela pode ser causada por problemas de saúde, questões familiares, eventos de estresses e traumas, que são um dos principais fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e droga, né? E os sinais são esses: pensamento ruim, persistente, falta de interesse, de prazer em realizar suas atividades, aquela apatia, falta de vontade de sair, de fazer as coisas, por mais que as pessoas insistam, alteração do peso, dormir muito ou dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva e pensamentos suicidas. São alguns dos sinais. Tem outros sinais que vocês também podem descobrir pesquisando. E eu dei como uma sugestão de resposta: a depressão é comumente vista como frescura pelo senso comum, é uma visão equivocada e restrita de uma doença muito séria, que vem acometendo cada vez mais pessoas com o passar dos anos. Principalmente por ser algo que vem crescendo nos últimos anos e que até então não era muito debatido no ambiente público. Os sintomas podem ser vistos como um sinal de fraqueza ou tristeza temporária. E por conta dessa falta de informação da população, no geral, a doença acaba sendo vista e taxada como frescura, mas ela não é. É uma doença séria que deve ser tratada como qualquer outra doença. Eu trouxe o link aí dessa pesquisa, que eu tirei esse pequeno trecho. Se quiserem pesquisar, é só pegar esse link, tá? E qualquer dúvida, coloquem lá no WhatsApp, qualquer coisa que vocês não conseguiriam entender, é só perguntar. Dando continuidade ao assunto que a aula passada nós iniciamos e não concluímos, certo? O corpo e as doenças. A aula passada nós falamos sobre algumas doenças e algumas formas de ser acometido por ela. Poderia ser por substância química ingerida, por agente infeccioso, por mau funcionamento do organismo, entre outras situações. Agora vamos entender como é que o nosso corpo reage com a presença desses organismos, certo? Então, primeiro vamos entender o que são esses micro-organismos que a gente tanto fala, esses agentes infecciosos que eu falei tanto na aula passada. Comumente nós conhecemos eles apenas como vermes, né? Geralmente a gente chama eles de vermes ou de vírus, geralmente a gente generaliza eles por vírus ou por bactérias, mas cada um tem uma classe e uma organização diferente. Por exemplo, os vírus são seres que não são formados por células, então eles são seres que vão depender de uma célula para sobreviver. Já as bactérias, elas são formadas por células. Elas vão atacar o nosso corpo, mas ela não precisa viver dentro de uma célula, ao contrário dos vírus. Os vírus, se não existir uma célula para ele sobreviver, ele não consegue viver. Ele vai entrar em inatividade ou vai morrer. Já no caso da bactéria, não. Ela só precisa de um ambiente favorável, um ambiente bom para ela se reproduzir, porque ela já é formada por células. Então, o vírus ataca células, as bactérias nem sempre. Além desses dois, que são os mais conhecidos, nós também temos os fungos e os protozoários. Os fungos, eles são um dos conhecidos nossos, porque os fungos, geralmente, eles apresentam essas características que a gente chama geralmente de mofo. Ou no caso do mofo, ou aqui no caso do cogumelo, né? Que a gente vê nos ambientes e a gente não consegue entender que esse micro-organismo, esse organismo vivo, ele é um micro-organismo que em muitos casos é causador de doença, ok? Então, muitas doenças são causadas por esses fungos, como, por exemplo, o pé de atleta. É uma doença causada pela ação desses fungos. E temos também os protozoários, né, que são esses micro-organismos, geralmente encontrados em ambiente aquático.
Geralmente eles são de ambiente aquático, você vai acabar contraindo ele pelo consumo de água contaminada e eles vão causar algumas doenças bem específicas, ok? Então, nós temos tanto as bactérias quanto os vírus. Então, nós temos aqui as bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários como seres causadores de doenças, como seres microscópicos causadores de doenças. Temos aqui a imagem de alguns vírus. Ó, aqui também é um vírus que geralmente ataca bactérias, então ele é chamado de vírus bacteriofago. Aqui nós temos outra imagem de vírus. Todos esses aqui são vírus, são condições de vírus. Aqui nós já temos imagens de bactérias, né? Outra bactéria aqui. Aqui também, que são... Se você observar, estruturalmente eles já são diferentes. Esse aqui é apenas um aglomerado de matéria orgânica. Esse aqui é formado por célula. Então, ele já é uma célula. Ele já consegue desenvolver funções que os vírus não conseguem, certo? Continuando. Mas os estudos desses seres microscópicos só foi possível a partir do estudo de Antoine van Leeuwenhoek, um comerciante holandês, que desenvolveu o que nós chamamos hoje de microscópio. Por volta de 1680, ele usava lentes de aumento para inspecionar fibras de tecidos. E ele gostava de ficar observando, e ele criava essas lentes de aumento para conseguir observar melhor essas fibras de tecido, porque ele utilizava tecido, ele era comerciante, ele vendia, então ele tinha que ter uma noção do que o tecido era bom, então ele utilizava isso e acabou criando com isso um passatempo para ele. Ele montava os microscópios para conseguir visualizar melhor as fibras do tecido. E quanto mais ele avançava nesse estudo, mais ele desenvolvia lentes de aumento com melhor capacidade. Então ele foi o pai da compreensão dos microscópios. Hoje nós temos microscópios com base um pouco nesse conhecimento dele. Ele também foi um dos principais seres a conseguir identificar algumas características de organismos. Vocês podem ver aqui na imagem que ele conseguiu observar algumas pequenas características de organismos vivos que ele conseguia encontrar onde ele olhava. Então ele começou a observar e a registrar essas características. Por isso que ele foi levado com tanta importância para a invenção do microscópio. É claro que não foi ele o cara que inventou propriamente dito o microscópio, mas a ideia inicial do microscópio surgiu a partir dessas lentes de aumento que ele tinha a ideia e utilizava no seu trabalho. Posteriormente, foi desenvolvido o que hoje nós conhecemos como microscópio óptico, né? O microscópio eletrônico ele já tem uma capacidade um pouquinho maior de observação. Esse que aparece aí na tela é o microscópio óptico. Esse é um monocular. Esse da esquerda aqui é um monocular, ele só tem um monóculo, e esse aqui é um biocular, ok? Porque ele tem duas opções de visualização. Tanto você pode colocar os dois olhos ou aqui no monocular apenas um olho. Geralmente na escola, né, nós temos esse aqui, o monocular. Ele tem apenas uma visualização. Se estivéssemos no momento presencial, eu iria mostrar para vocês o microscópio. Nós iríamos visualizar algumas imagens para que vocês tivessem uma pequena noção. Mas como não temos, então vamos entender o que o microscópio é e qual é a função dele aqui por base dessa imagem. O microscópio ele vai ter essa lente ocular aqui, no qual nós iremos visualizar a partir daqui. Vai colocar o olhinho aqui e iremos visualizar o que vai estar exposto aqui, ok? Então, o que vai estar aqui nessa estrutura da mesa vai ser observado por esse monóculo. E o que é que faz com que consigamos visualizar? Aqui existe uma lente de aumento e aqui nós temos vários tubos que são outras lentes de aumento. Uma de 10, uma de 40, uma de 100 e uma de 1000 vezes. Então, ela tem níveis de aumento. Essas estruturas aqui são chamadas de objetivas, são as lentes objetivas. Essa aqui é a lente ocular. Então, essa combinação de lentes é o que vai fazer o aumento da imagem que está aqui. Mas temos que entender que a imagem que está aqui a gente não consegue ver a imagem se ela não permitir a passagem da luz. Então, tem que ser uma imagem tão fina ao ponto de conseguir passar a luz. Por isso que para fazer um trabalho microscópico, nós tiramos uma parcela muito fina daquela estrutura que você quer visualizar. Se você quer visualizar uma célula da boca, por exemplo, você vai fazer uma raspagem. Você vai tirar uma pequena camada.
Se você quer observar uma célula da cebola, você vai tirar uma película muito fina da cebola, a ponto de permitir a passagem da luz. Se você colocar um pedaço muito grande aqui, que não permite a passagem da luz, você não vai conseguir visualizar. Então, há necessidade da passagem da luz para que tanto as objetivas quanto a ocular consigam fazer essa combinação e aumentar essa imagem, esse objeto. Como o microscópio óptico tem uma menor capacidade de aumento, então não dá para ver todas as estruturas. Geralmente nós conseguimos ver em um microscópio óptico uma imagem similar a essas, ok? Nós temos aqui a estrutura de uma célula, você consegue ver a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Então, não dá para ver as coisas que estão dentro do núcleo, nem tudo que está dentro do citoplasma. Aqui nós temos uma célula vegetal, conseguimos ver a parede, a membrana e o citoplasma. Aqui também nós temos outro tipo de célula que dá para ver a membrana plasmática e dá para ver o núcleo, ok? Então, essa é a capacidade de vista de um microscópio. Nós não conseguimos ver no microscópio óptico informações bem maiores, todas as organelas que estão aqui dentro da célula, não dá para ser visto no microscópio óptico. Isso só é possível em outros tipos de microscópio, como o eletrônico e outros, ok? Após entender que esses seres microscópicos, eles atuam no nosso organismo, fica interessante se perguntar: e como é que o corpo atua dentro desses seres, né? A gente sabe que existe tanto o vírus, quanto a bactéria, quanto o fungo, quanto o protozoário, que podem atacar o nosso organismo e causar doenças. Mas o nosso corpo, como é que ele atua sobre isso? Esses agentes causadores de doença, eles estão em toda parte. Eles podem estar no ar, nas coisas que você come, na água, eu já falei, né? Que a maior parte dos protozoários são encontrados na água. Os vírus, geralmente, a gente encontra no ar, no solo, nos objetos. Hoje em dia mesmo, nós temos uma plena noção disso. Por isso que tudo que a gente toca, tudo que é associado para o nosso corpo, nós utilizamos álcool gel, nós lavamos, tentamos ao máximo manter o vírus afastado, porque ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na sua mão agora, pode estar na mesa onde você está tocando. Então, por isso, o cuidado de não trazer ele para dentro do organismo. Então, como ele pode estar em todo canto, o corpo ele atua como uma proteção natural. Por si só, o nosso corpo já criou essa capacidade de impedir a entrada desses micro-organismos. Então, o nosso corpo ele já foi projetado para criar um escudo natural que não permite que esses micro-organismos passem, ok? A nossa pele geralmente é esse escudo. Por isso que a nossa pele ela é tão complexa e tão grossa. As defesas, esse escudo que a nossa pele cria chama-se defesa inata. A defesa inata pode ser dividida em dois tipos. A de primeira linha, que é essa defesa que a pele faz e que a mucosa também faz. Isso ocorre na parte interna do nosso corpo. Quando você coloca alguma coisa na boca, quem vai proteger o seu corpo agora já não é mais a pele, porque você colocou dentro da boca, né? Então, quem vai proteger agora é a mucosa, que é a pele, vamos chamar assim, que reveste a parte interna. Então, já vai ser ela que vai impedir que micro-organismos entrem. Já no caso, quando você entra em contato com o seu corpo, quem vai proteger vai ser a pele. Então, se você observar, a pele ela é composta por várias camadas, ok? E essas camadas, elas têm uma função para tentar proteger ao máximo a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Então, ela é formada por células aperfeiçoadas para impedir essa passagem. Um exemplo aqui, na parte mais superficial da nossa pele, é observar que as nossas células são todas muito bem grudadinhas, são bem justapostas, de modo que ela impede a passagem. Além disso, ela também dificulta a passagem de água. Então, não dá para a água entrar no nosso corpo por causa do excesso de gordura que tem aqui. Nós também temos outras células de defesa aqui, como os mastócitos, que impedem a passagem de micro-organismos. Se algum micro-organismo, mesmo nessa dificuldade da célula de permitir a passagem, dessa camada de gordura que impede a passagem desses micro-organismos, se mesmo assim o micro-organismo passar da primeira camada, aqui na segunda camada já vai encontrar células de defesa que vão lá atacar esse micro-organismo. Então, a nossa pele ela foi projetada para não permitir a passagem de nenhuma substância externa.
Pode ocorrer o contrário, a substância interna sair, como o suor, por exemplo. Mas a substância externa, ela não vai ter tendência a entrar pela nossa pele. No máximo, ela pode hidratar essa parte mais superficial, mas entrar, não, a não ser que já tenha um perfúrio, né? Que seja perfurado. Se você fizer uma feridinha aqui, aí você abrir uma passagem. Então, você facilitou aquele caminho. A mucosa também atua desse mesmo jeito. Ela não é tão grossa quanto a nossa pele, mas ela vai ter uma camada também de proteção. Então, o micro-organismo tenta entrar e ela começa a criar defesa para impedir que esse micro-organismo entre, né? Os mastócitos atuam geralmente mais nessa parte para impedir que esses micro-organismos entrem. Então, ele tem células especializadas que vão lá para aniquilar esses micro-organismos quando eles tentam entrar. Então, a primeira linha de defesa, ela é muito eficiente. Só que, às vezes, até ela falha. E quando ela falha, vamos para a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa são das células sanguíneas. As células que estão lá contidas dentro do nosso sangue. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não existe só um tipo de célula no nosso sangue. Nosso sangue é riquíssimo de substâncias, porque ele é, digamos que, o caminho de transporte do nosso corpo. É por ele que tudo é levado para todo lugar. Ele é a estrada do nosso corpo. Se uma célula precisa de uma substância, ela vai buscar no sangue. Se tem uma substância que você ingeriu, essa substância vai para o sangue e é levada para o corpo. Você respira, o oxigênio vai para o sangue e é levado para o corpo. Então, o sangue ele é riquíssimo em muitas substâncias. E como entram muitas substâncias, também entram muito micro-organismo. Se você respirou um micro-organismo, ele foi para o seu pulmão e entrou na corrente sanguínea, ele vai para qualquer lugar. Se você ingeriu um alimento contaminado e ele caiu na corrente sanguínea, ele vai para qualquer lugar. Então, a corrente sanguínea ela é o meio de transporte, por isso ela precisa ter um grande nível de defesa. Então, lá nós temos os leucócitos, que são células de defesas que estão dentro do sangue para identificar micro-organismo estranho. Então, vamos supor que um vírus entrou aqui. Vamos imaginar essa imagem aqui. Esse verdinho aqui é um vírus. Ele entrou na nossa corrente sanguínea. O que é que o corpo vai fazer? Ele vai identificar, no caso a corrente sanguínea, vai ter células especializadas que vai identificar esse micro-organismo e vai criar substâncias contra esse micro-organismo, como a gente observa aqui, ó. Nós temos um micro-organismo que contactou uma das células que estava na corrente sanguínea. Então, quando ele entrou em contato, a célula ligou um alerta e disse, epa, esse cara não é conhecido, esse cara é estranho, então vamos destruí-lo. Então, ele cria substâncias para destruir e essas substâncias vão lá e destroem aquele micro-organismo. Então, no nosso sangue, nós temos várias células de defesa. Assim como eu já tinha dito que tínhamos os mastócitos, que era um tipo de célula de defesa que geralmente estava mais lá associado à pele. Ele também faz a mesma coisa, ele toca aquele micro-organismo, ele diz, epa, você eu não conheço. E ele desenvolve um ataque àquele micro-organismo. É o que geralmente a gente chama de alergia. Quando aquela alergia tópica, aquela coceirinha, aquela alergia que o corpo, que a nossa pele responde. Então, geralmente ocorre porque nós temos células de defesa lá, ok? Mas muitas vezes a defesa inata também não funciona. Então, identificou, criou a substância, mas não matou aquele micro-organismo. Aí vem outras defesas de outras células do corpo, chamadas de anticorpos. Os anticorpos é aquela defesa final, é aquele momento, o mata-mata final. Se a pele não protegeu, se a defesa do sangue não protegeu, vamos mandar os linfócitos, que também estão no sangue, para defender essa situação. Eles são os caras que vêm para matar no final, ok? Então, nós sabemos que são os indivíduos que nós geralmente chamamos de anticorpos. Então, é o nome, ele é anti um ser vivo que surgiu. Então, ele é um anticorpo. Ele vai lá para matar aquela célula que surgiu, aquela bactéria, aquele vírus, aquela célula que surgiu. Os linfócitos, geralmente, vão fazer o seguinte, eles vão contactar aquele vírus, eles vão entrar em contato com ele. Quando ele entra em contato com aquele vírus, quando ele entra em contato com o vírus, ele libera substâncias de identificação daquele vírus. Quando ele identificou, ele produz uma outra substância de aniquilação. Mesmo processo que a gente falou lá dos leucócitos. Mas a diferença
um pouco mais de diferença desses anticorpos é que depois de matar, ele grava dentro das suas células a informação daquele vírus ou bactérias que ele identificou. Então, se ele encontrou isso aqui, se ele chamar ele de vírus A, ele vai matar esse vírus, ele vai produzir uma substância, que é essa substânciazinha aqui, que vai matar esse vírus, e depois ele vai deixar guardado dentro da célula dele a informação para esse vírus. Então, num próximo momento que esse vírus aparecer, ele já vai dizer, opa, eu já conheço esse cara, eu não preciso nem me ligar a ele, eu já vou produzir anticorpos contra ele, eu já vou produzir substância contra ele, ok? Então, ele já grava aquele antígeno que ele identificou. Então, esse ser aqui, o vírus, é um antígeno, ó, o nomezinho aqui, ele é um antígeno, e a célula de defesa é um anticorpo. Essa célula de defesa geralmente armazena a informação na sua célula. E toda vez que ela se divide formando uma nova célula, a célula filha já vai vir com aquela informação. A não ser que a sua imunidade baixe e você mate essas células. Aí as novas que surgirem vão surgir em branco, elas vão surgir sem a informação. Por isso você pode ter a incidência daquela doença de novo. Professora, cite um exemplo dessa situação. Um exemplo é a catapora. Vocês já observaram que quem nunca teve catapora vai ter que ter, não é isso? Por quê? Quando nós entramos em contato com a catapora, com o vírus da catapora, ele vai entrar em contato com esses anticorpos, com essa célula de defesa, geralmente são os linfócitos, que é um glóbulo branco, vai entrar em contato com essa célula de defesa e ela vai produzir anticorpos contra o vírus da catapora. E ela vai guardar no nosso corpo a informação da catapora. Uma outra vez que você entrar em contato com uma pessoa que também tem catapora, você já tendo ficado curado daquela catapora, na hora que o vírus chegar, a célula branca, o linfócito, ele não vai nem querer saber. Ele já vai dizer, oxe, eu já conheço você, eu já vou produzir para lhe matar. Então, ele já vai prever a ação daquele vírus. Ele não vai esperar o vírus se manifestar. Por isso, muitas vezes, você não sabe que você pegou catapora de novo. Porque o vírus entrou, mas você já defendeu. Então, a ideia que a gente tem de que a gente só pega catapora uma vez é por isso. Porque a primeira vez que você pegou, ela se manifestou e os nossos glóbulos brancos criaram a ideia de proteção. Depois disso, todas as vezes que aquele vírus entrar no seu organismo, o corpo já vai atacá-lo. Então, não quer nem saber, já vai atacando. É a mesma coisa que ocorre nas vacinas. A vacina, ela coloca um vírus inativo no nosso corpo para que esses glóbulos brancos olhem para ele e digam, poxa, estou conhecendo você, vou criar anticorpo contra você. E depois ele guarda aquela informação. Quando o vírus de verdade chegar no nosso corpo, os nossos glóbulos brancos já estão atentos, acordados, já sabem daquele vírus e já vai atacar. Por isso que a vacina, ela serve como uma proteção. Porque primeiro ela avisa, o glóbulo branco guarda a informação e depois o glóbulo branco já produz o anticorpo por conta própria. Muitas vezes, essas células de defesa, elas acabam trazendo uma resposta alérgica, ok? A histamina é uma das substâncias que é produzida por essas células de defesa, esses anticorpos. Então, ele produz essas substâncias que eu falei, né? Esses anticorpos. A histamina é uma dessas substâncias que o nosso corpo não entende ela de modo favorável. Ela geralmente causa situações como ela diminui a corrente sanguínea, ela diminui o espaço de corrente sanguínea, ela causa manchas na pele, que são aquelas respostas alérgicas que nós temos. Quem aqui tem alergia a alguma coisa já percebeu. Quando você come, sei lá, tem alergia a camarão. Quando você come camarão, começa a sentir a traqueia fechando. Por quê? Porque a histamina, ela acaba criando essa dificuldade do sangue circular, porque ela acaba prendendo aquele caminho. Então, essas respostas alérgicas são naturais do nosso corpo, só que, às vezes, o nosso corpo faz isso, ele cria respostas que podem nos matar. Por isso que, às vezes, as alergias têm que ser levadas em consideração e com muita importância, porque, às vezes, ela é apenas uma resposta que o corpo teve a uma substância. Então, foi isso aqui que aconteceu. O corpo identificou a substância, disse, é estranho, não conheço você, vou lhe matar, e nesse processo ele liberou uma substância que também pode matar o corpo. Por isso, cuidado com alguma injeção, quando se consome algumas substâncias por causa da resposta alérgica dela.
Com relação à resposta alérgica, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Aqui é apenas para que vocês entendam que a resposta alérgica também é uma resposta do corpo para defesa. Então, a gente sempre acha que a resposta alérgica é a ação do organismo. Se eu tô com alergia ao camarão, é culpa do camarão. Na verdade, a substância do camarão entrou em contato com o seu corpo e o seu corpo a considera uma substância estranha, um corpo estranho, uma coisa estranha. E ele cria substâncias para matar essa coisa estranha que entrou. Então, a alergia é isso. Qualquer dúvida, perguntem, tá, pessoal? A atividade dessa semana, eu já vou enviar para vocês, já enviei para vocês, né, no grupo do WhatsApp, e ela quer saber quem foi Antoine Van Laroye, né? E qual foi a contribuição dele para a microscopia. Nós falamos dele, que ele foi o cara que utilizava lá aquelas lentes de aumento, tem tudo no livrinho de vocês. Façam a leitura do livro, página 14 e 15. Foi da semana passada e dessa semana, página 16 e 17. Então, façam a leitura do livro e vocês vão encontrar quem foi esse cara. E eu falei ele agora na aula, qualquer coisa vocês voltam. O segundo, o que é defesa inata? A gente já falou que defesa inata é aquela defesa que o nosso próprio corpo vai produzir. Então, eu quero que vocês façam a sua definição dela. Qual é a principal linha de defesa? Nós falamos agora. Qual é a primeira linha de defesa? Nós acabamos de falar sobre a primeira linha de defesa. Aquelas que são muito bem preparadas, mas às vezes elas deixam passar a primeira camada. A quarta questão, ele pergunta o que são leucócitos, né? Que é aquelas células lá que protegem, elas estão associadas à segunda linha de defesa. E a quinta, define anticorpo e antígeno. Então, você vai dizer o que é anticorpo e o que é antígeno. No livro de vocês tem essa definição, mas eu acho ela um pouco limitada. Eu peço a vocês que vocês pesquisem uma informação mais completa. A sexta questão explica o que acontece na imagem abaixo, que é aquela imagem que eu acabei de explicar aqui, não é? O que é que acontece? Nós temos o glóbulo branco, ele vai encontrar alguém, ele vai criar uma resposta, então eu quero que vocês expliquem o que está acontecendo nessa imagem. No mais, qualquer dúvida, pergunte no WhatsApp. Vocês sabem que os meus dias de tirar dúvida é segunda e sexta. Então, vocês têm tanto hoje, que é o dia da nossa atividade, para tirar as dúvidas do que vocês não conseguiram entender, quanto na sexta-feira, para continuar tirando dúvidas. Infelizmente, terça, quarta e quinta, eu não irei poder tirar dúvida de vocês, porque eu já estou em outra atividade. Mas, se a dúvida for extremamente necessária e eu conseguir visualizar enquanto isso, eu ainda posso responder. Só que é aquilo que eu estou dizendo, nem sempre eu vou garantir responder na terça, quarta e quinta. Mas certeza que eu respondo na segunda e na sexta. Qualquer coisa, perguntem. No mais, só isso mesmo. Tchau, tchau!